Para falar sobre essas tarifas e respostas às medidas de Trump, eu chamo o Miguel Daoud, que já aparece aqui. Daoud, a China e o Canadá, como a gente viu, já estão aí respondendo essas medidas de Trump e já estão aí em relação a essas retaliações. E eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí. Bem-vindo com a gente aqui nessa terça-feira de carnaval. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Pois é, Kellen, o que nós não esperávamos que fosse acontecer tão cedo, achávamos que pudesse haver mais uma prorrogação desses prazos, né? Isso tudo acabou acontecendo. Bom, os Estados Unidos resolveram colocar em vigor a tarifa a partir de hoje para os produtos do Canadá, para os produtos do México, e aumentou a tarifa de 10% para 20% em produtos da China. Dessa forma, a retaliação veio rapidamente. O Canadá começa também a retalhar os Estados Unidos, o México começa a retalhar os Estados Unidos e a China também. Isso tudo mostra ao mundo uma grande preocupação. Os Estados Unidos ele tem, né, um posicionamento pelo seu presidente de que os americanos devem estar em primeiro lugar em tudo, e dessa forma ele quer arrecadar mais. Eu estava lendo muito a respeito das consequências que isso pode ter. Em 1930, logo após o crash da Bolsa de Nova York, em 29, o governo americano também impôs tarifas desse porte, né, para os produtos importados. Resultado, uma grande recessão que tomou conta, vindo em sequência em 39, a Segunda Guerra, e essa situação levou 2 décadas para se resolver diante de uma outra visão. A gente não sabe muito bem o que os Estados Unidos pretendem com isso. Espera-se, né, que o Donald Trump ele coloca, né, os bodes todos na sala e depois vai querer negociar, vamos tirar uma parte ou outra. Mas isso tudo leva, né, o mundo a perder a credibilidade no posicionamento do governo americano. Como é que você pode negociar com um país, né, você pega os 2 maiores parceiros comerciais, China, os 3 maiores, né, Canadá, México e China, que tem aí quase 50% do fluxo comercial dos quase 4 trilhões de dólares dos Estados Unidos, e aí, de repente, ele diz, acabou a brincadeira, agora eu vou ser o rei. Evidentemente, isso pode caminhar para que os Estados Unidos sejam o rei de uma favela econômica que o mundo pode se tornar, Kelly. E eu queria justamente perguntar isso, sobre as consequências, né? Quando a gente fala aí de briga entre Estados Unidos, China, a gente já pensa assim, mas quem sabe vai ser positivo para as exportações brasileiras. Eu quero saber a sua opinião sobre isso e quero saber a sua opinião, como você disse, isso aí pode ser também prejudicial para o mundo como um todo. Exatamente, cara. Então vamos lá, vamos tentar didaticamente colocar o que pode acontecer na economia mundial. Em primeiro lugar, nós já estamos vendo uma forte retração dos mercados diante desta decisão, em função de que vai haver, sem dúvida nenhuma, caso, é bom sempre observar, essa situação perdure, uma diminuição do crescimento global, né? Isso, uma vez que os Estados Unidos hoje, o equivalente a 30% do seu PIB é consumido por todos, 70%, perdão, por todos os países do mundo. Então, se ele está impondo tarifa, isso acaba levando a uma retração do crescimento econômico. Retração do crescimento econômico mundial acaba levando uma diminuição de geração de riqueza, menos renda para a população mundial, que vai consumir menos. Então, isso é um dos aspectos. Eu vou chegar lá no Brasil no final. O outro aspecto é que essas medidas podem elevar, Kelly, rapidamente a inflação nos Estados Unidos. Aumenta a inflação nos Estados Unidos, o Banco Central americano vai ter que aumentar a taxa de juros.
aumentando a taxa de juros, né, você acaba fazendo com que, mesmo diante desse cenário, que os dólares, né, existentes no mundo acabam convergindo para os Estados Unidos. Caso essas tarifas perdurem, vai ser muito triste, muito alto essa taxa de juros, né? Porque a ideia do presidente, segundo ele fala a questão de opioides, mas não acredito que isso seja o ponto crucial dessa decisão. Ele fala, não, então as empresas têm que vir produzir aqui nos Estados Unidos. Ora, não dá tempo de você tirar as 350 empresas que hoje produzem na China para ir produzir nos Estados Unidos, quando a mão de obra também de imigrantes ela está acabando lá dentro. Então, é uma decisão que não dá para entender. O que nós entenderíamos é que ele está fazendo isso exatamente para negociar. Mas, mesmo assim, é uma situação complicada. Com relação ao Brasil, as pessoas, eu ouço alguém dizer, não, agora o Brasil vai exportar mais para a China, porque a China vai brigar com os Estados Unidos e nós vamos sair bem. Negativo. Não é nada disso. Nós já estamos vendo os preços das commodities caírem fortemente, o algodão no seu menor nível histórico, aí, quase dos últimos 20 anos, né? Isso é muito ruim. Por outro lado, também, se aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos pela inflação provocada por essa decisão, o dólar aqui desvaloriza. Desvaloriza o dólar, aumenta o custo de produção. Então, teoricamente, o benefício que nós teríamos, ele acaba sendo perdido, né? Por outro lado, também, o governo brasileiro, a gente sabe que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem lá dentro do seu partido, o PT, uma ala que quer tributar as exportações brasileiras para conter o preço internamente. Então, isso pode ficar cada vez mais evidente de que a solução seria tributar as exportações brasileiras para que os nossos produtos ficassem aqui e não tivéssemos a inflação que vai tirar a popularidade do governo e, evidentemente, é ruim para o país. Então, Kelly, eu poderia resumir, né, todo esse cenário, tem mais aspectos que a gente poderia colocar. Evidentemente que essa é uma decisão que tem consequências para a economia mundial. Então, esse desarranjo no comércio mundial, ele não é positivo para ninguém. Ninguém vai ganhar com isso. Nós caminhamos para um cenário lamentável, né, de que a economia mundial ela pode ter uma retração muito forte e isso tem consequências no mundo todo. Então, não vamos contar a vitória achando que o Brasil vai ser beneficiado por isso. Negativo. A situação é preocupante e nós temos que ter aqui um consenso, uma discussão por parte do governo, do Congresso, em que nós temos que ter alternativas para conter essa avalanche negativa que vai, sem dúvida nenhuma, colocar o mundo em atenção, dada esse posicionamento dos Estados Unidos, caso, sempre é bom repetir, isso continue dessa forma. Kelly. Terça-feira de carnaval, a folia está só começando em relação a esse assunto, né, Daoud? Essa semana, com certeza, a gente vai estar debatendo esse tema, né, essas questões todas nos nossos telejornais e na programação. Obrigada, bom feriado para você. Obrigado, Kelly, um abraço a você, um abraço a todos.